Bom, gente, ao decorrer dessa semana, o Senhor ele tem queimado em meu coração um tema, um assunto, para trazer aqui à igreja, a todos nós. A palavra de Deus, ela é uma espada afiada de dois gumes, né? Ela corta tanto para cá quanto para cá. Então, antes de preparar essa mensagem, já chorei demais em cima desse tema. O Senhor já me confrontou em várias áreas. Pela misericórdia do Senhor, quero conseguir transmitir aqui, nessa manhã, para que você possa sair daqui edificados e cheio da presença do Senhor. Aleluia. E o Senhor me levou a um texto que se encontra em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Eu vou repetir a segunda parte do versículo. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Gente, esse é um tema muito necessário para os nossos dias, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento na vida com Deus. Pode colocar lá o tema para a gente? O tema que o Senhor trouxe a meu coração é esse: o lugar da obediência. Repita comigo, 1, 2, 3. O lugar da obediência. Antes de começar aqui, eu quero dizer para você que o Senhor te chamou para você viver no lugar da obediência. O Senhor te chamou para você permanecer, estar neste lugar, no lugar da obediência. Esse versículo que lemos, ele se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Mas antes de entrar no texto, eu quero compartilhar com vocês. Eu fico muito maravilhado e sem palavras muitas das vezes, porque o Senhor ele é tão maravilhoso, tão grandioso. Nós vemos na palavra de Deus, desde a criação do homem, desde a criação, o Senhor, ele não nos criou com um dispositivo ao qual a gente aciona e imediatamente, como se fosse uma espécie de robô, nós acionamos esse dispositivo e entramos em modo obediência. Não, nós não temos esse dispositivo. Nós não somos um robô criado por Deus. E é por isso que eu vejo a misericórdia e a graça de Deus sobre isso, porque o Senhor nos dá a livre escolha. O Senhor nos permite escolhermos, tomarmos decisões. Nós podemos pensar e escolher qual caminho nós podemos seguir. Todos os dias que eu e você acorda, nós, desde quando abrimos os olhos e levantamos da cama para começar o nosso dia, nós precisamos tomar decisões, desde as mais simples até as mais difíceis, as mais complicadas. Todos os dias você acorda e precisa escolher qual roupa usar, qual tênis você vai colocar, qual camiseta, enfim, qual é o look do dia, né? Todos os dias você precisa escolher se você for sair de casa, se você vai de carro, se você vai de Uber, se você vai de ônibus, se vai de a pé, enfim. Decisões. Todos os dias nós temos o privilégio de tomarmos decisões a respeito da nossa vida mesmo. O Senhor, Ele é tão maravilhoso que nos deu a livre escolha, o livre poder de decidir qual caminho nós podemos tomar, né? E
em toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia de capa a capa, ela nos traz exemplos de homens e mulheres de Deus que tomaram decisões difíceis muitas vezes, porque eu quero te dizer que permanecer no lugar da obediência muitas vezes não é fácil. Permanecer no lugar da obediência requer de nós decisões difíceis, sim. Muitos homens e mulheres de Deus precisaram tomar essas decisões. E eles não são chamados hoje à toa de grandes homens, grandes mulheres de Deus. Não é à toa. Você pode ter certeza que algum determinado momento da sua vida, ou alguns determinados momentos de suas vidas, eles precisaram tomar decisões difíceis. Para quê? Para permanecer no lugar da obediência. O que dizer de Noé? O que dizer de Noé que recebeu a palavra do Senhor? Construa a arca. Contra tudo e contra todos, ele e sua família construíram a arca. E o Senhor o livrou do grande dilúvio. Livrou a Noé e a sua família. Obediência. O que dizer de Abraão? Meu Deus, gente, o que dizer de Abraão, pai da fé? Abraão, aquele que o Senhor apareceu até ele e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar, e farei de você uma grande nação, e você será uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Abraão, então, resolvendo ficar no lugar da obediência, obedeceu ao Senhor. E foi. Mais tarde, com 75 anos, Abraão recebe uma promessa do Senhor novamente, que o Senhor lhe daria filhos. Um filho chamado Isaac. Então, Isaac nasce. E quando Abraão tem 100 anos, Isaac nasce então, ou seja, 25 anos depois, Abraão esperando. E quando finalmente Isaac nasce, o Senhor resolve provar Abraão e pede para Abraão sacrificar o seu filho. Vocês conhecem a história. E Abraão então, novamente, tomou a decisão de pegar o seu filho e sacrificar ao Senhor. Mas no momento em que ele vai consumar o ato do sacrifício, o Senhor diz: Abraão, não faça isso. Abraão resolveu então obedecer ao Senhor, permanecendo no lugar da obediência. O que dizer, meus irmãos, de Jonas? O profeta Jonas, que tentou fugir, mas cumpriu o propósito do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas e disse: vai até Nínive, pregue aos ninivitas. Jonas, o que ele faz? A primeiro momento ele foge, vai parar dentro de um grande peixe, e lá, dentro do grande peixe, Jonas clama ao Senhor, e a Bíblia diz que Jonas orou ao Senhor e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Mas o grande peixe então vomita Jonas na praia, terra firme. Então novamente a palavra do Senhor vai até Jonas. Então Jonas resolve entrar no lugar da obediência e vai até Nínive e prega o arrependimento aos ninivitas. E aquele povo todo, aquela cidade toda se converte, se arrepende. E o Senhor então faz grandes coisas através da vida de Jonas. Aleluia! Eu quero dizer para você novamente nessa manhã que você foi chamado para permanecer no lugar da obediência. É só quando estamos no lugar da obediência é que o Senhor opera grandes coisas através da nossa vida. É só quando estamos embaixo da obediência ao Senhor é que o Senhor pode fazer grandes coisas. E Ele quer fazer grandes coisas através da sua vida. Mas para isso é necessário ficarmos no lugar da obediência. Aleluia. Gente, o que dizer de Daniel? Daniel, no capítulo 6, a palavra de Deus vai nos dizer que aqueles que estavam próximos ao rei, eles tinham inveja de Daniel, porque eles não conseguiam achar culpa nenhuma
sobre Daniel, porque Daniel era uma pessoa justa, reta, decente. Então eles armam contra Daniel e chega até o rei Dário e fala: rei Dário, é o seguinte, assina aqui um decreto para que todo aquele que clamar ou orar a outros deuses ou a outro homem que não seja a ti, seja lançado na cova dos leões. O rei Dário achou uma ideia excelente e assinou o decreto. Esse decreto não podia ser revogado, não podia voltar para trás. Só que o rei Dário, ele gostava de Daniel. E a palavra de Deus diz que entre este dia da assinatura do decreto e o outro, ao qual Daniel foi jogado na cova dos leões, o rei Dário, ele trabalhou para revogar o decreto, mas não tinha como. Então, a palavra de Deus diz, em Daniel capítulo 6, versículo 20, quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revela a aflição. Eu imagino o rei Dário chegando perto da cova, com aquela pedra na frente. A Bíblia diz aqui que ele chamou com voz de aflição, ou seja, ele estava aflito. Porque eu acredito que o rei Dário tinha a certeza absoluta que os leões tinham acabado com Daniel, estraçalhado Daniel ali. Porque aos olhos humanos, era impossível alguém sair daquela cova. Então o rei Dário se aproxima, e eu imagino ele todo aflito, e pergunta: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você continuamente serve, pôde livrá-lo da boca dos leões? Eu imagino que entre a pergunta do rei Dário e o suspiro de Daniel para fazer a resposta, imagino que o rei Dário pensou várias coisas que ele não iria responder, porque estava morto. Mas aquele que está no lugar de obediência responde ao rei Dário e diz: ó rei, aleluia, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Eu imagino Daniel falando: rei, é o seguinte, é que eu estou num lugar de obediência. Então quem está no lugar de obediência, o Senhor livra da boca dos leões, sim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus faz coisas extraordinárias através da vida daqueles que estão debaixo da sua obediência. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, como eu disse, não é fácil permanecer neste lugar. Tá, pastor, mas como eu consigo então estar no lugar de obediência? No final eu vou te falar. No final eu vou te entregar essa chave. Aleluia. Bom, o versículo que lemos, então, o versículo 22, onde o profeta Samuel responde ao rei Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Nos primeiros versículos, né, do capítulo 15, a palavra do Senhor, eu quero contextualizar agora, então siga entrando no texto. A palavra do Senhor chega até o profeta Samuel. O Senhor visita o profeta Samuel e diz: eu sou aquele a quem Samuel dizendo a Saul, capítulo 15, versículo 1, 2 e 3. Se você puder pôr lá, Letícia, pode. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram mal a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e reuniu em Talaim 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Amém. Pode deixar no versículo 2, por favor. Deus visita o profeta Samuel e entrega a sua palavra
para que ele então pudesse transmitir a Saul na ocasião que era rei de Israel. É interessante que Deus, ele poderia muito bem apresentar-se a Saul como um anjo, enfim, um anjo até Saul e dizer essas coisas, entregar essa palavra. Ou Deus poderia dar uma visão a Saul. Sim, ele poderia agir de todas as outras formas, porque ele é Deus e ele pode fazer isso. Mas o Senhor visita o profeta para entregar a mensagem a Saul. E é maravilhoso porque todas as semanas, aqui nessa casa, o Senhor visita o nosso querido e amado pastor. Os pastores dessa casa são visitados todas as semanas pelo Senhor para entregar a palavra do Senhor à igreja, para entregar a mensagem do Senhor a nós, aos nossos corações. Deus tem nos visitado, como Ele visitou essa semana, e me trouxe essa mensagem, me trouxe essa palavra. E por que o Senhor faz isso então? Sabe por quê que Deus visita toda semana o seu povo, o homem de Deus? Porque Ele quer entregar a mensagem ao seu coração e porque Ele quer dirigir a sua vida. Ele quer dirigir a sua família. Ele quer fazer algo extraordinário através da sua vida, mediante a pregação da palavra. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Aleluia. Saul, ele escutou a palavra do Senhor. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é simples e clara e objetiva. Às vezes somos nós que complicamos, né? Nós ouvimos a palavra do Senhor, mas às vezes fazemos igual Saul. Nós escutamos, mas ouvimos apenas aquilo que queremos. E se nós queremos, desejamos entrar no lugar da obediência, nós precisamos ouvir a palavra e aceitá-la, ela inteira como ela é. Aleluia. Saul escuta a palavra do Senhor através de Samuel. E no versículo 7, a palavra de Deus vai dizer... versículo 7, a palavra de Deus diz assim... Não, vamos ler ali. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e o povo, ou melhor, e exterminou o seu povo. Até aí. Qual foi a ordem do Senhor para Saul? Extermine, acabe com todo o povo de Amaleque, com todos os amalequitas, todos os homens, todos os povos de Amalequita, os animais, vacas, tudo, não era para deixar nada. A palavra foi clara, mas nós vemos aqui que Saul capturou vivo Agag, rei dos amalequitas. O restante ele exterminou. Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27 assim: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que constituiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Tiago capítulo 1, versículo 22 vai dizer: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Saul, ele entende a palavra e cumpre mais ou menos a palavra. Cumpre parte dela. Porque ele exterminou o povo. Ok, era para fazer isso? Era para fazer isso. Mas era para capturar o rei dos amalequitas? Não era. Mas ele faz isso. Só que, no versículo 10 em diante, não precisa pôr agora lá, Letícia. Novamente a palavra chega até o profeta Samuel. E a desobediência de Saul, nesse momento, faz com que o Senhor o rejeite do seu trono, do seu reinado. Então o Senhor visita o profeta Samuel novamente e diz: olha,
eu tenho arrependido de ter colocado Saul como rei. Agora vai lá conversar com o desobediente. Então a palavra diz que Samuel fica aflito a madrugada toda. Então vai atrás de Saul. E quando ele encontra Saul, quando ele encontra o desobediente, versículo 13, coloca pra gente o versículo 13. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Gente, isso parece muito com um discurso de desobediente. Porque é o seguinte: quem perguntou que ele cumpriu ou não as instruções do Senhor? Samuel, nesse primeiro momento, ele não faz nenhuma pergunta. Mas Saul já chega exclamando e falando: Paz do Senhor, homem de Deus. Eu estou cumprindo a palavra do Senhor. Não, eu estou realmente colocando em prática o que o Senhor mandou fazer. Sabe aquele discurso de pessoas desobedientes e religiosas? Esse é um discurso totalmente religioso. Só que é o seguinte: Deus, Ele é especialista em encontrar o desobediente. Repara que quando aquele que não está debaixo da obediência do Senhor, ele encontra um homem de Deus, ou alguém, uma mulher de Deus, e sem querer já começa a ficar dando justificativas, falando coisas que ninguém perguntou acerca da vida espiritual dela, ela já começa a falar. Só que é o seguinte, como eu disse, o Senhor, e graças a Deus por isso, Ele é especialista em encontrar desobedientes pelo caminho. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, um homem que se chamava Saulo, ele estava indo até Damasco, fazer mal aos cristãos, matar os cristãos, só que no caminho, o desobediente no caminho, teve um encontro com Jesus. Então, a voz do Senhor fala a Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então aquele que é desobediente no chão, porque ele caiu, já não conseguia ver nada, ele responde: Senhor, Senhor, quem és tu? Aleluia. Deus, Ele é especialista em encontrar o desobediente. Há anos atrás, um jovem ansioso, um jovem preocupado com a vida, sem rumo, sem direção, desobediente, teve um encontro com o Senhor. O Senhor encontrou esse jovem. No meio das suas questões, no meio das suas indagações com a vida, o Senhor encontrou. E hoje ele está aqui, pregando a palavra do Senhor. Aleluia. Você sabe o que quer dizer isso, meus irmãos? Que nessa manhã, o Senhor marcou um encontro com pessoas aqui, para mudar a vida delas. Aleluia. Essa manhã o Senhor está aqui neste lugar, procurando corações desejosos, corações quebrantados, corações que querem estar no lugar da obediência. E quando o Senhor encontra esses corações, meus irmãos, o Senhor faz grandes coisas. Aleluia. Eu quero dizer novamente que nós fomos chamados para ficar neste lugar de obediência. Ainda no versículo 13, Saul diz: segui as instruções do Senhor. Eu estou cumprindo aquilo que o Senhor determinou para eu fazer. Só que Samuel não tinha perguntado nada. E como eu disse, aquele que está na desobediência, quando encontra alguém e quer demonstrar, quer externar que está tudo bem com ele, está tudo bem com a sua vida espiritual, ele já começa a argumentar sem ninguém ter perguntado nada. Por que será que Saul começou a argumentar isso? Por que será que Saul, ao encontrar um homem de Deus, ele já começou a falar: olha, cumpri, estou cumprindo, tá tudo bem,
tá tudo ótimo, eu estou servindo a Deus, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou falando de Deus para as pessoas, lá no meu trabalho, não, está tudo certo. Por que será que isso incomodou Saul de uma maneira que ele não esperou nem Samuel perguntar e já foi falando? Por que será que essa área da vida que não foi resolvida incomoda tanto as pessoas? Porque aquilo que te incomoda, aquilo que te tira o sono, aquilo que você vai dormir, depois você acorda pensando naquilo, te incomoda tanto. Por quê? Porque, meus irmãos, porque será que só de pensar nesse assunto, só de pensar nesse tema, o seu coração já pesa, você já fica aflito? Por quê? Porque tem pessoas desse jeito. Eu te falo por quê. Porque provavelmente, possivelmente, essas pessoas estão na desobediência. Porque isso o incomoda. O desobediente, quando ele tem algo que ainda não foi resolvido em seu coração, ele fica totalmente incomodado com aquele assunto. Não consegue parar de pensar. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Vai dizer assim: portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O que está querendo dizer? Você sabe o que deve ser feito. Você sabe o que precisa ser feito. Nós sabemos qual área da nossa vida precisa ser resolvida, precisa ser alinhada. Porque é o seguinte, Saul, com o seu discurso religioso, tenta esconder a sua desobediência. Mas eu quero te dizer nessa manhã que nós podemos esconder a nossa desobediência para o pastor. Nós podemos esconder a nossa desobediência para a nossa família. Você pode esconder a sua desobediência para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. Mas eu quero te dizer nessa manhã que para Deus ninguém esconde nada. O Senhor é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Mas eu quero te dizer nessa manhã novamente, e você vai me escutar repetir isso várias vezes. Você foi chamado para estar no lugar da obediência. Aleluia. Saul vem com esse discurso, então, religioso. Mas eu quero te dizer que qualquer rito religioso nosso não esconde o barulho do nosso pecado. Qualquer ritual religioso, qualquer manifestação religiosa que nós fazemos, não esconde o barulho da nossa desobediência. Você vir à igreja todos os dias, você postar no Instagram versículos, você, enfim, fazer qualquer tipo de ato religioso, na desobediência, não esconde o nosso pecado. Por quê? Você sabia que a nossa desobediência, o nosso pecado, ele faz barulho no mundo espiritual? A nossa desobediência, o nosso pecado, ele faz barulho no mundo espiritual. Vamos para o versículo 14. Samuel, porém, perguntou. Agora o profeta, o homem de Deus, vai perguntar. Agora ele vai falar. Ok, você cumpriu a palavra do Senhor? Está cumprindo? Está sendo crente mesmo? Beleza. Então, é o seguinte, Saul. Que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Por que ele faz essa pergunta? Porque a palavra do Senhor era expressa para eliminar tudo dos amalequitas. Tudo. Boi, ovelha, todos os animais e todos os povos. Está cumprindo a palavra? Sim, estou cumprindo, mas que barulho de ovelhas é esse que eu estou ouvindo então? Porque é o seguinte, ninguém me falou que você está cumprindo ou não. Ninguém me falou da sua vida espiritual. Não, ninguém me falou que se você está obedecendo o Senhor ou não. Aqui é o seguinte, de Deus ninguém esconde nada. Que barulho de ovelhas, que balido de ovelhas é esse então que eu escuto? Com os meus próprios ouvidos.
Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Gênesis capítulo 4, versículo 10, quando Caim matou Abel, a palavra de Deus, ela vai dizer: e disse o Senhor a Caim: o que foi que você fez, Caim? Escute, da terra, o sangue do teu irmão está clamando a mim. Olha o barulho espiritual que fez o pecado de Caim. Da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Ainda em Gênesis capítulo 18, versículo 20, o pecado de Sodoma e Gomorra. Disse Deus: eis que o pecado de Sodoma e Gomorra tem chegado até mim. O barulho da desobediência daquele povo, do pecado daquele povo, chegou ao Senhor. E ele diz: descerei para ver as suas práticas. E vocês sabem qual foi a condenação de Sodoma e Gomorra? Foi destruída completamente. No versículo 15, pode colocar para a gente. Saul vai responder novamente Samuel. Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Gente, nessa primeira parte desse versículo, você sabe o que nos revela? O que nos mostra? O mesmo princípio da desobediência e da mentira da criação, quando Adão peca, né, e Eva pecam ao Senhor, o Senhor visita Adão e fala: Adão, onde é que você estava? Onde é que você está? Claro que Deus sabia, mas Deus queria ouvir Adão falar. Então Adão fala: Senhor, é o seguinte, eu ouvi a sua voz e temi, tive medo. E aí o Senhor: por que vocês comeram no fruto proibido? Por que vocês entraram no lugar da desobediência? Então Adão vai dar a mesma resposta que Saul deu. Não, Senhor, que é o seguinte: a mulher que o Senhor fez para mim, ela comeu do fruto. A serpente enganou ela. Saul vai responder Samuel: os soldados que trouxeram de Amaleque foram os soldados, mas a ordem foi para o rei de Israel. Ele deveria dar o comando para os soldados, não trazer ninguém vivo, mas trouxe Agag. Os soldados trouxeram dos amalequitas, ou seja, começou aí as justificativas da desobediência. Conhece alguém assim ou não? Quando é confrontado, começa a dar justificativas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois. Olha que discurso lindo. Não, é o seguinte: eles pouparam os melhores bois, as melhores ovelhas. Para quê? Para sacrificar ao Senhor. Não, lendo assim é lindo, gente. Dá vontade de chorar de lindo. Tão lindo que é. Mas é um discurso, é uma justificativa de desobediente. Além da justificativa que Saul está dando, nós pelo menos vemos duas coisas neste versículo. Primeiro, que Saul pensou que poderia fazer melhor do que Deus. Se a ordem do Senhor era: acabe com tudo, com todos os animais, não deixe ninguém vivo, na sua arrogância, Saul pensou: não, é o seguinte, ele mandou eu matar todo mundo, mandou acabar com todos os animais, mas eu acho que eu vou deixar essas ovelhinhas aqui, esses bois que são bons, são bonitos, porque assim é melhor. Conhece alguém assim ou não? Que conhece a palavra do Senhor, mas não a obedece na sua totalidade? Tenta dar um jeitinho para ajudar a Deus? Saul pensou que poderia fazer melhor do que Deus, né? E a segunda coisa também que a gente encontra nesse versículo, que ele nos revela, é que Saul, ele considerou bom aquilo que Deus condenou como mal. Vou repetir: Saul considerou bom aquilo que o Senhor o determinou como mal. Por quê? Porque aquelas ovelhas, aqueles bois, aqueles animais, aos olhos do Senhor, eram maus para fazer qualquer tipo de sacrifício. Porque a ordem era para acabar. A ordem era para destruir. Mas Saul, na sua arrogância, viu bom aquilo que o Senhor considera como mal. E me faz lembrar o versículo do profeta Isaías,
no capítulo 5, no versículo 20, que diz: ai daqueles que consideram bem o mal e mal o bem. Esses animais, aos olhos do Senhor, eram maus. E parece muito com os dias de hoje, porque parece que hoje o que era errado não é mais errado. Parece que as pessoas imaginam que o pecado sofreu uma metamorfose, uma transformação, e aquilo que já era grande não é mais grande, já se fazer dessa forma já não é pecado, se fizer assim está tudo certo. Há uma inversão de valores hoje. Saul considera bom aquilo que o Senhor condena como mal. E hoje muitas pessoas também, da mesma forma, consideram bom, ou mais ou menos, aquilo que o Senhor considera mal. Eu quero dizer para você, gente, que a desobediência continua sendo desobediência. O pecado continua sendo pecado. A mentira continua sendo mentira. Não existe mentirinha e mentirona. Ela é mentira e pronto, né? A cobiça, a inveja, você falar mal dos irmãos, continua sendo desobediência ao Senhor, né? Não é uma crítica construtiva, é fofoca mesmo, é falar mal mesmo. E isso é mal aos olhos do Senhor. Mas você foi chamado para estar no lugar da obediência. Aleluia. Nós fomos chamados para estar no lugar da obediência. Então, no versículo 19, por favor, coloca para a gente. Samuel, então, vai fazer a pergunta de novo. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? 20. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Olha de novo as justificativas, as argumentações. Ao invés de reconhecer logo, ao invés de pedir perdão logo. Não, eu obedeci. Não, irmão, em nome de Jesus. Se for para pedir perdão logo, pede de uma vez. Se for para se alinhar, se alinha de uma vez. Não fique dando justificativa. O Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa na sua vida. O Senhor tem pressa em colocar você debaixo do lugar da obediência. Aleluia. Porque Ele quer fazer grandes coisas através da sua vida. Aleluia. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas. Mas exterminei os... Gente, eu começo a rir porque parece que eu vejo Saul dando justificativa, depois ele fala o erro dele, e depois ele justifica de novo. Eu obedeci, mas eu trouxe Agag. Entendeu? Tipo assim, eu obedeci, mas não obedeci. Rei dos amalequitas. Mas exterminei o povo. Então, eu obedeci, mas trouxe Agag, mas exterminei o povo. Então, obedeceu uma vez, desobedeceu, depois obedeceu de novo, na justificativa de Saul. Mas vocês sabem realmente por que Saul não obedeceu? Primeira coisa, porque Saul, ele gostava, sabe do quê? Dos benefícios. Saul, ele gostava dos benefícios de ser rei. Sabe por que Saul, ele não eliminou Agag, o rei dos amalequitas? Porque Saul amava o poder, amava a honra. Ele amava mais o lugar de honra, o lugar de onde ele estava. Sabe por que Saul não matou os bois, as ovelhas? Porque Saul, ele amava as riquezas. Ele amava ficar com os despojos, com aquilo que trazia satisfação para a sua alma, para o seu ego. Sabe por que realmente Saul não obedeceu? Porque Saul, ele não amava o Senhor suficiente a obedecer a sua palavra. Saul, ele não amava o Senhor o suficiente para conseguir obedecer na sua totalidade. Saul amava mais as riquezas, os benefícios. Não sei se você conhece alguém assim, que até gosta de vir na igreja, que até gosta de ser chamado crente,
até gosta de vir. É claro, quem não gosta de sentar numa cadeira confortável como essa, um ambiente maravilhoso como esse, um ambiente fresco? Isso são benefícios de você ser crentes e vir na igreja. Mas quando a palavra é ministrada e confrontada ao coração, as pessoas têm dificuldade. As pessoas não conseguem amar a Deus ao ponto de cumprir a sua palavra na totalidade. Mas eu quero repetir para você nessa manhã novamente. Você foi chamado para estar no lugar da obediência. Aleluia. Ele amava mais o que o Senhor poderia oferecer do que o próprio Deus. Ele amava mais o que ele poderia ter através do Senhor, através de ser rei, do que amar o próprio Deus. Versículo 22, ao qual a gente iniciou. Eu quero terminar por ele. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Agora fica melhor de a gente entender esse versículo, né? A obediência é melhor do que o sacrifício. O que verdadeiramente agrada a Deus, gente, sabe o que é? É a obediência. O que verdadeiramente chama a atenção de Deus é quando estamos no lugar da obediência. A maior prova de amor que nós podemos dar ao Senhor não é vir à igreja de segunda a segunda, 24 horas por dia. A maior prova que nós podemos dar ao Senhor é o amá-lo acima de todas as coisas. É obedecê-lo. Estou falando para vocês parar de vir na igreja não, tá, gente? Estou falando que melhor era obedecer ao Senhor e a sua palavra do que sacrificar. Em João capítulo 14, versículo 21, a palavra de Deus diz: quem tem os meus mandamentos, Jesus dizendo, e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Aleluia. Me revelarei por ele. Revelarei por ele. Você quer que o Senhor se revele a você? Você quer que o Senhor se mostre a você? Você quer receber a revelação do Senhor? Então entre no lugar da obediência. Ser obediente a Deus é amá-lo. E amá-lo é ser obediente. Aleluia. Jesus nos chama, gente, a uma vida de obediência. Por quê? Porque Ele foi o maior exemplo de obediência em que podemos nos apoiar, em que podemos seguir. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, a palavra de Deus diz que, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Aleluia. Ele foi obediente por mim e por você. Jesus no Getsêmani, ele foi obediente. Ali ele poderia muito bem não beber o cálice que estava proposto ele a beber. Então ele pergunta, ele fala a Deus: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas então ele entra no lugar da obediência por mim e por você e diz: seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Gente, eu quero te dizer que só se vive o novo de Deus quando estamos no lugar da obediência. O Senhor tem coisas novas para pessoas que estão aqui nessa manhã. Chega de viver a mesmice, gente. Chega de viver tudo aquilo que você viveu até hoje. Você acha que é o suficiente? Tudo aquilo que você viveu até hoje, você acha que realmente é só isso que Deus tem para você? Não. Deus tem coisas novas para fazer através da sua vida. Mas para isso, nós precisamos estar aonde? No lugar da obediência. O princípio de que obedecer a Deus é melhor que sacrificar, ele continua sendo válido para os dias de hoje. Verdadeiros adoradores
não são aqueles que cumprem meros ritos evangélicos, mas são aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Obedecer é melhor que sacrificar. Sem a obediência à palavra de Deus, qualquer forma de adoração não passa, sabe do quê? De hipocrisia. Mas Deus nessa manhã te chama, nos chama a entrar no lugar da obediência. Tá, pastor, mas como que eu entro então no lugar da obediência? Primeira coisa, arrependa-se dos seus pecados. Reconheça. Isso não é uma palavra muito fácil de se falar. Reconheça que você precisa voltar no lugar da obediência. A segunda coisa, entregue a sua vida a Jesus. Deixe o Senhor dirigir a sua vida. Deixe a graça do Senhor inundar o seu coração. Por favor, se coloque de pé nessa manhã. Eu estou terminando. E aqui eu quero terminar aqui, porque, meus irmãos, o Senhor nos chamou para permanecermos no lugar da obediência. Tá, mas como eu permaneço, fico no lugar da obediência? Arrependa dos seus pecados. Reconheça. Não crie argumentos religiosos como Saul fez. Não tente justificar sua vida espiritual. Deixe a graça do Senhor inundar o seu coração nessa manhã. Porque, gente, graça não é apenas para perdão de pecados, mas a graça, ela é a força capacitadora que nos capacita a vencer o pecado todos os dias. A graça nos capacita a permanecer no lugar da obediência. Quando você, a partir de hoje, quando você tiver que tomar decisões, porque você vai tomar decisões sim no seu dia a dia, antes de você tomar a decisão, você lembre dessa palavra e faça a seguinte pergunta: peraí, se eu tomar essa decisão, eu vou permanecer no lugar da obediência? Se eu mandar essa mensagem, eu vou permanecer no lugar da obediência? Se eu fazer essa ligação, se eu responder alguém desse jeito, eu vou permanecer no lugar da obediência? Ah, meu irmão, eu tenho certeza, se você começar a fazer essas perguntas antes de tomar as atitudes, o Espírito Santo encherá o seu coração de graça e você permanecerá no lugar da obediência com certeza. Aleluia.